Olá, sejam bem-vindos ao Conexão GCB, o nosso canal onde ideias e pessoas se conectam. Meu nome é Lúcia Oliveira, eu sou gerente de SG e Comunicação do Grupo Cornélio Brenan. E hoje a gente vai falar aqui no estúdio sobre um tema bastante estratégico aqui no grupo, o cuidado com as nossas pessoas. E para isso, tenho hoje uma convidada muito especial, a nossa coordenadora de Saúde, Segurança e Meio Ambiente aqui do grupo, Aniele Santos. Seja muito bem-vinda, Anne. Obrigada, Lu. Muito bom esse convite. É muito especial estar aqui para falar do Faz Bem, que é o nosso programa de saúde e bem-estar. Ele é um pilar para a gente, né? O cuidado com as pessoas, de fato, é o DNA do GCB. E hoje a gente vai falar aqui sobre um pouco da história do Faz Bem, né? Quais são os pilares que ele trabalha e como é que esse programa se conecta, né, no dia a dia das nossas pessoas. Para começar, Anne, quando a gente fala de bem-estar, o que é que isso significa para o grupo? Estamos falando de um conceito bem ampliado. A questão da saúde emocional, saúde mental, saúde física e saúde social. E esses três pilares, ele está linkado com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. E aí o GCB amplia ainda um pouco mais esse conceito, trazendo pertencimento, inclusão, segurança e qualidade de vida. Porque a gente olha para os nossos benefícios, para as nossas políticas, e isso reverbera, né, de forma integral para os nossos colaboradores. E esse olhar já vem sendo reconhecido, né, esse olhar mais ampliado, porque recentemente a gente foi aí reconhecido como empresa referência em saúde mental no Vitude Awards 2025. O que é que esse prêmio representa aí para a gente? Representa a maturidade. A Vitude, que é a empresa que organiza a premiação, eles olham para as empresas que têm programas estruturados, que olham para essa cultura de saúde e bem-estar, e o nosso programa, ele cobre para 100% dos nossos colaboradores e também para os familiares, porque alguns dos nossos produtos, ele também é extensível aos familiares, então isso impacta mais de 2.000 vidas. Joia. E como é que esse cuidado chega até as famílias? Explica um pouco para a gente. A gente tem, além do plano de saúde, que ele é extensivo também aos familiares, a gente tem um programa, o nosso parceiro Optum, que ele traz suporte psicológico, financeiro, social e jurídico. Também temos o Well Hub, que ele tem uma rede, uma gama de produtos, né, dessa rede de bem-estar. E ainda temos também as campanhas educativas, que embora elas sejam exclusivas para os colaboradores, mas cada um que aprende algum conteúdo que a gente proporciona, ele leva para casa. Então, cria esse vínculo aí entre colaboradores e família, a gente ampliando aí essa visão, né, de bem-estar para fora dos muros do GCB. A gente percebe que o Faz Bem ele tem uma estrutura bastante sólida, né? Então, conta aí um pouco a história da gente. A gente sabe que o Faz Bem ele não começou esse ano, né? Então, conta aí pra gente, Anne. Verdade, Lúcia, verdade. O Faz Bem ele começou lá em 22, olhando para as práticas que o grupo já trazia, porque faz parte do DNA da empresa esse olhar para as pessoas. Então, vimos que a gente tinha alguns produtos que colaboravam para essa agenda, como algumas políticas de sexta mais, para aqueles meses que não tem feriado, então expediente, a última sexta do mês a gente encerra às 13 horas. O calendário de feriado, que ele é divulgado no final do ano, e aí você já consegue se programar para o ano seguinte. Então, todos os feriados que caem nas terças e quintas, a gente faz ponte na segunda e na sexta. O próprio regime híbrido de trabalho, né, que ele nasceu aí em função da pandemia. E continua, né? E continua, exatamente, porque, bem lembrado, né, porque assim, muitas empresas já retornaram, né, para o seu modelo presencial, e a gente fez uma pesquisa interna e os nossos colaboradores votaram, prefiro manter o regime híbrido, né, a gente nem queria aquele 100% presencial e nem o 100% remoto. E a própria folga aniversário, né, que é um presente, né, que o GCB dá para o colaborador, para ele escolher ali dentro do mês do seu aniversário qual é o dia que fica melhor ali para você ter um momento seu com sua família. Tá. Isso já eram práticas que a gente tinha, né, lá desde 2022, mas como é que vocês estruturaram o Faz Bem, né? Ele trabalha em alguns pilares, em algumas vertentes. Exatamente. Então, aí a gente nasce com esses produtos que a gente já tinha, inclusive com alguns benefícios, né, o Well Hub e a Optum. E aí a gente foi, a cada ano, estruturando com novas iniciativas. E aí essas iniciativas, elas vão desde a questão do diagnóstico até a questão das práticas de educação. Então, a gente fez em 2024 o diagnóstico com a Vitude, que foi o censo de saúde mental. A gente implantou dentro dos periódicos. Então, anualmente, os colaboradores eles são monitorados, né, com a triagem emocional, feita pelo médico do trabalho, e quinzenalmente a gente tem um check-in emocional. Então, esses três produtos já dão um olhar para
para esse tema, né, de diferentes aspectos para os nossos colaboradores. Joia, Anne. Isso é no pilar diagnóstico, né? A gente sabe que tem outros pilares aí do Faz Bem. Então, conta aí um pouco dos próximos, né? Educação, intervenção e gestão. Como é que a gente atua em cada um desses pilares? Perfeito, né? No pilar educação, a gente tem os bate-papos, que a gente oferece de acordo aí com Janeiro Branco, Setembro Amarelo, ou com algum tema que esteja linkado ali com as nossas políticas. Temos também a área de DHO, que nos apoia, né, com os programas para liderança, que é o Lidere, e a Semana do Saber para os líderes de si mesmo. Na intervenção, a gente tem tanto os médicos do trabalho, né, que apoiam, né, os colaboradores para fazer esse processo funcionar, como também a gente tem um suporte da psicóloga, que ela oferece acolhimento através de ferramentas, né, que eu já falei sobre o diagnóstico. E na intervenção, a gente tem a própria Optum, né, e o próprio médico do trabalho ali, que às vezes precisa fazer um encaminhamento dos colaboradores, né, para um tratamento, né, mais profundo, e aí eles acabam utilizando, né, o próprio plano de saúde para isso. A gente atua no pilar de gestão também, Anne? Sim, com certeza. E aí a gente tem o apoio da área de compliance, com as políticas bem estruturadas, o próprio código de conduta e o canal de ética, que fortalece aí esse ciclo aí 360. Joia. A gente criou um ecossistema, né, na verdade, de cuidados com a saúde das nossas pessoas, né? E esse reconhecimento, esse olhar estruturado, ele se conecta, inclusive, com o compromisso público, né? Verdade, né? Em 2024, a gente assinou o Movimento Mente em Foco, porque nós somos signatários do Pacto Global da ONU. E aí o Movimento Mente em Foco, ele é um movimento focado em saúde mental. E aí ele tem 6 compromissos, e dentro desses 6 compromissos, eles têm vários requisitos para que a gente possa até usar ele como um benchmark. Foi isso que a gente fez lá no início, né? Olhando cada critério daqueles para a gente entender o que é que a gente já atendia e o que é que a gente não atendia. E aí a gente criou um plano para o futuro, né, aí do Faz Bem. E aí hoje a gente já atende 84% dos itens desses compromissos, né, que estão presentes dentro desses 6 compromissos do Movimento Mente em Foco. Então, com certeza, até 2030 a gente vai atender aí os 100%. Esse avanço em saúde mental, ele também se conversa com regulamentações que vão surgindo, né? Como é que o grupo tem se preparado, por exemplo, com a chegada aí da NR1? Conta pra gente o que é de fato a NR1 e o que é que a gente tem feito para acompanhar. Ainda não é exigido hoje, né? Mas em breve a gente vai começar de fato também a ser regulamentado por essa norma. Perfeito, Lúcia. Esse tema, ele tá bem alta. Então, tem vários fóruns que tá abordando bastante a NR1. E eu acredito muito que todo esse ecossistema que a gente veio estruturando dentro do Faz Bem, ele fortalece a chegada aí pra gente da NR1. Mas não seria só isso. Então, a gente precisou trabalhar em alguns procedimentos, né, vamos dizer assim, normativos, para que a gente consiga atender, vamos dizer assim, 100% dos critérios para o mapeamento dos riscos psicossociais, que é um critério da NR1. Então, a gente já, dentro da área de saúde e segurança, a gente já fazia o reconhecimento dos riscos físicos, químicos, biológicos, e aí a gente agora vem com mais essa nova demanda. E para ajudar a gente a conseguir fazer esse levantamento dos riscos psicossociais, a gente contou com a nossa ergonomista, porque ela tem um conhecimento aprofundado da metodologia ErgoCheck, que é da Escola Ocra. Então, a gente aplicou isso em abril, um questionário para todos os nossos colaboradores e já mapeamos esses riscos. Então, agora a gente está na fase de plano de ação. E aí, para o plano de ação, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, principalmente com as BPs, né, da área de RH, para que a gente consiga, através da identificação dos riscos de sobrecarga de trabalho, sobrecarga mental, carga e ritmo de trabalho, que são situações muito voltadas para a organização do trabalho, a gente vai precisar desse apoio aí para a gente desdobrar aí as ações e ir revivendo esse ciclo, né? Então, assim, a gente resolve alguns desses itens que foram identificados e depois a gente refaz de novo esse levantamento. Então, assim, não é uma coisa que você faz agora e esquece, né? Você vai ter que anualmente estar revisando esses fazendo processos. Esse acompanhamento. Isso. Né? A gente já falou de algumas iniciativas, né, do Faz Bem, e a gente agora vai começar a falar de algumas outras, né? Fala pra gente o que é o Ergo Home, como é que ele surgiu e como é que ele funciona hoje. Perfeito. O Ergo Home, ele surgiu também na pandemia, né? Muitas das coisas se conectam aí com esse momento que todos nós passamos, né? Da ergonomia, da pandemia. A gente precisava olhar para os nossos colaboradores em casa, né? Como é que estava o posto de trabalho deles? Quais eram os recursos que eles tinham para conseguir fazer um trabalho que trouxesse produtividade e conforto?
E aí, em cima disso, a gente passou a oferecer kits ergonômicos. Depois a gente ampliou mais um pouco esse olhar para questões de visitas técnicas, para as atividades operacionais e presenciais. E aí a gente passou a instituir pausas psicofisiológicas, para que a pessoa, ela, a cada 1 hora da sua jornada, ela descanse ali 5 minutos, para que ela faça o movimento da sua postura, né? Ela alterne a postura, ela não fique 100% ali sentada, né? Então, levante, ande um pouquinho, toma um café. E na evolução desse processo, aí o que é que linka, né, com o levantamento dos riscos psicossociais. Porque aí, dentro da própria ergonomia, ele já aborda esses fatores de riscos psicossociais. Então, a gente fez essa integração. Aproveitou que a gente já tinha esse levantamento de ergonomia para um olhar de ergonomia cognitiva, ergonomia da organização do trabalho e trouxe os riscos psicossociais para dentro também dessa temática. Falando em cuidado integral, esse cuidado se estende também, né, para além do ambiente de trabalho. E foi muito nesse sentido que a gente aderiu ao Empresa Cidadã e logo depois a gente criou o GC Baby. Conta aí essas novidades que a gente tanto gosta. O GC Baby é um programa lindo. É um programa que ele apoia as gestantes, né, durante todo o seu processo, desde da descoberta, né, do início da gravidez até o nascimento do bebê. E depois a gente expandiu também para os papais. E aí a gente achou muito interessante que a gente monitore as esposas dos nossos colaboradores através deles, para que já crie aí esse momento de vínculo aí, de responsabilidade do pai aí sobre a sua criança. E aí é engraçado porque o GCB ele nasce depois da adesão do GCB à Empresa Cidadã, que é um incentivo federal para que as empresas ampliem o seu período de licença maternidade e paternidade. Então, hoje, a nossa licença maternidade ela vai até 180 dias, o que é um prazo de 60 dias a mais do que o requisito legal. E os pais, de 5 dias, vão para 20 dias. Agora, claro, é voluntário, né? Se o pai ele quiser tirar só 5 dias ou se a mãe quiser tirar só os 120 dias, também não tem nada que obrigue eles a tirar, né, esse prazo que a gente está dando aí, vamos dizer assim, a mais para os nossos colaboradores. E o mais bonito, Anne, é que o GC Baby nasceu dentro do Somos, o nosso programa de diversidade. Verdade, Lu, verdade. Nós, naquela época, a gente éramos integrantes, né, do grupo de afinidade e gênero, e surgiu ali nas conversas, né, nas discussões que a gente precisava, assim, de várias iniciativas ali através daquele grupo, saiu o GC Baby. E aí eu acho que é muito legal, porque várias iniciativas que a gente tem dentro do Faz Bem, e não só do Faz Bem, mas em outros programas do GCB, essa escuta genuína, né? Então a gente realmente escuta o colaborador e a gente dá forma ao que ele pediu. E o GC Baby é a prova disso. Eu lembro que o próprio nome foi sugestão do grupo, do nosso grupo de gênero, né? Então, até o nome do programa a gente conseguiu trazer como sugestão aí de um colaborador e que, de fato, a gente viu ali virar algo real do nosso dia a dia, né? É a prova que diversidade também traz esse olhar para cuidado, né? Ele também pode trazer aí coisas inovadoras. Maravilha, verdade. E falando em inspiração, na unidade da Várzea, vocês criaram uma iniciativa de saúde e bem-estar físico com os nossos colaboradores que atuam lá. Verdade, verdade. Esse projeto, ele nasceu com parceria com um projeto que já acontece na Várzea, e um dos nossos colaboradores participava desse projeto. Então, ele trouxe pra gente a ideia, e aí a gente deu o nome de Aqui o Treino é Massa. E aí, assim, foram alguns meses, né, pra gente conseguir, né, as validações e aprovações, e eu tenho muito orgulho desse projeto, porque vários colaboradores que não tinham a prática da atividade física no seu cotidiano, no seu dia a dia, passaram a ter, e aí são 2 aulas que acontecem, são 2 aulas funcionais que acontecem durante a semana, fora do horário de trabalho, né, então eles pegam às 7 e esse treino começa às 6 da manhã, e nos finais de semana, feriado, os colaboradores eles vão correr na Universidade Federal, que é ali do lado da gente, estão fazendo corridas próximo de casa, dentro lá do GCB. Então, assim, o treino, ele inspirou os colaboradores a ter esse cuidado, né, a olhar para si. Então, é muito bonito de ver o quanto eles estão empenhados e mantendo, né, esse foco aí na atividade física. E aí, a gente também tem o Well Hub, mas para algumas unidades, não dá para eles utilizarem o Well Hub em função da sua escala de trabalho. Então, pensando nisso, a gente tenta trazer algumas iniciativas que conversem ali com a sua jornada e com o nosso negócio. Como a gente tem 3 negócios distintos, então a gente tem que ter esse olhar aí bem transversal.
Então, a Atiaia, eles trabalham aí 6 dias e folgam 4. Então, nesses 6 dias que eles estão à disposição da empresa, o que é que a gente fez? Contratamos um personal e ele dá aula ao vivo, né? 3 vezes por semana. Então, quem puder naquele horário entrar, então acontece à noite, eles participam ali do treino, para que eles consigam manter esse ritmo e essa jornada, né, de olhar para o físico, porque isso colabora bastante, esse cuidado com a sua saúde física colabora bastante para a sua saúde mental. Aqui no GCB, saúde e comunicação andam bem de mão dadas, né? Como é que você enxerga que a comunicação fortalece essa cultura de bem-estar aqui no grupo? A comunicação é nosso parceiro de vida aí nesse tema, e em vários temas, né, de saúde e segurança, porque os canais que a gente tem dentro da empresa de comunicação ajudam a gente a divulgar os temas para todos os níveis, né, desde os operacionais aos gestores, porque a gente tem colaboradores em vários estados, né, em vários turnos. Então, os canais nos ajudam a levar essa mensagem para os colaboradores. E a gente também tem o Instagram, que é o @somosgcb, porque ele leva também para fora da organização informações de bastidores, com histórias reais que acontecem, né, no dia a dia, para que todo mundo fique aí ligado e acompanhe aí como é que funciona um pouco, né, do GCB e das suas práticas. E nossas pessoas também são parte ativa nessa construção. Isso mesmo, porque a gente tem uma ferramenta, o DSS, que é o Diálogo de Saúde e Segurança. A gente começou em 2023, onde os líderes conduzem essas conversas com seus colaboradores, né, dentro das suas próprias reuniões, né, de rotina. E tem um campo que o colaborador, quando ele registra a presença, ele pode sugerir temas. Então, a gente aproveita todos os temas que eles sugerem. E desde, acho que meados de 23, né, porque os primeiros temas a gente que foi introduzindo, eles foram sugerindo e a gente tem temas aí para muitos temas para o futuro, né? Então, assim, é a voz deles que estão ali todos os meses presentes ali nas conversas entre líder e liderado. E quando a gente fala de estratégia, cuidar das pessoas é, de fato, uma vantagem competitiva. Sim, porque as pessoas que estão saudáveis, elas acabam gerando mais inovação e produtividade. Inclusive, tem várias pesquisas em cima dessa temática que mostram que essas pessoas que estão inovando e produzindo conseguem alavancar em até 23% de lucros para as empresas. Então, as empresas que olham para essa temática de forma estratégica, com certeza vão ser as empresas que vão se destacar no futuro. A gente vê, né, que o cuidado é a base de tudo. E olhando para frente, o que é que vem por aí? Não faz bem? Temos novidades, né? Vamos ter a nossa primeira turma de Guardiões da Saúde Emocional, que é isso. Bom, muitas empresas chamam de brigadista emocional, socorrista emocional, né? Fazendo alusão, né, a profissionais que já atuam nessa área de primeiros socorros, né? Vamos dizer assim. E aí a gente está entendendo que esse tema de saúde mental, cada vez mais a gente precisa de pessoas capacitadas para acolher. Porque no dia a dia a gente vai se deparar com situações que a gente precisa estar preparado para acolher nossos colaboradores, nossos amigos, familiares. E aí o propósito dessa turma de ser Guardiões da Saúde Mental é ter uma escuta genuína para que consiga, para que o colaborador, na verdade, né, consiga se sentir seguro para trazer as suas questões ali que estão, de alguma forma, deixando eles um pouco sensíveis, né, naquele momento. Pode ser situações que sejam em casa ou no trabalho, né, mas esses profissionais, essa turma que a gente está formando é para isso, é para que a gente tenha mais discípulos, vamos dizer assim, do tema, espalhados por dentro, né, por todas as nossas unidades. E como a gente, enquanto áreas de SG e comunicação, podem continuar apoiando esse movimento? Lu, essas áreas são fundamentais para o Faz Bem, porque saúde e segurança é um tema material que faz parte da estratégia de ESG. Então, essa temática, ela colabora para que a gente consiga inspirar, tanto internamente como externamente, porque mostra que esse cuidado genuíno com as pessoas, ele pode ser verdadeiro, ele pode acontecer dentro das organizações sem que você deixe de produzir e trazer lucro para a empresa, né, para as organizações. Chegando agora aqui no final dessa conversa nossa, para fechar, eu queria que você trouxesse 3 dicas práticas, né? Como é que você acha que as pessoas podem olhar ainda mais, seja para o seu bem-estar individual, seja para o bem-estar coletivo, no ambiente que ela se insere, seja de família, seja de empresa?
Temos 3 dicas. A primeira é que todo mundo precisa olhar para si primeiro. Para que a gente possa inspirar os outros, né? Então, assim, é bem bacana de ver esse pessoal que está nesse movimento de corrida, porque várias outras pessoas, inclusive até filhos, né? Você é um exemplo disso, né, Lúcia? Que você gosta bastante de correr e a sua filha vai, né, acompanhando. E o filho né? também. É pequeno, mas já vai. Pronto. Então, isso mostra como o exemplo arrasta. Não é isso? O segundo, a dica, é participar das ações, porque a gente tem várias ações dentro da empresa que é feita para o colaborador. Então, é importante que ele participe dos bate-papos, que ele use o L-Hub, ele use a Opto, para que ele possa dar... que aí eu já vou na terceira dica. Para que ele usando, ele vai conseguir trazer ideias para a gente. Para que a gente melhore esses produtos e transforme esse ciclo mesmo, né, de renovação, de inovação e de cuidado com as pessoas, né, dentro do GCB. Perfeito, Anne. Esse bate-papo, ele mostra, né, que bem-estar é estratégia, é cultura e também é prática. Então, queria te agradecer de coração por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse tema que é tão importante e que eu acho que representa bastante o nosso propósito enquanto grupo, já que a gente leva, de fato, essa prioridade que é cuidar das nossas pessoas. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Lu. É muito bom falar do Faz Bem. É um dos meus programas favoritos, né, que eu conduzo aí dentro do GCB. E é um momento, assim, de fortalecer, porque quanto mais a gente fala, mais a gente aprende, mais os nossos colaboradores e quem tá fora, né, quem vai assistir aqui esse momento, pode utilizar tudo que a gente falou como insights para melhorar e implantar dentro, né, dos seus programas no dia a dia. Então, obrigada mesmo. E para você que nos assistiu, fica o convite de continuar acompanhando o Conexão GCB. Hoje a gente falou de saúde e bem-estar e a gente pode ver que cuidar das pessoas é cuidar do futuro do negócio. A gente se encontra no próximo episódio.